O aroma de café recém-passado misturava-se ao talco infantil quando Ana descobriu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Seus cabelos ruivos estavam presos em um coque prático e suas mãos calejadas tremiam ligeiramente enquanto organizava os brinquedos espalhados pelo amplo salão da mansão. Naquela manhã de setembro, seus olhos azul claro refletiam uma mistura de cansaço e determinação que ela carregava há semanas. 3 semanas. Era apenas há 3 semanas que havia conseguido aquele emprego como babá dos 6 gêmeos, uma oportunidade que surgiu quando mais precisava. Sua pele clara estava ainda mais pálida do que o usual, reflexo das noites mal dormidas, desde que Carla, sua irmã mais nova, havia enfrentado um período quando a saúde fraquejou. O tratamento exigia recursos que seus empregos anteriores, como faxineira em escritórios, mal conseguiam cobrir, deixando-as com dificuldades para pagar até mesmo o aluguel do pequeno apartamento que dividiam na periferia de São Paulo. A chance de cuidar das crianças em uma das famílias mais ricas da cidade parecia um milagre. Mesmo que significasse engolir a humilhação diária de ser tratada como invisível pelos outros funcionários, mesmo que significasse aceitar olhares de desconfiança e sussurros pelos corredores da mansão no Jardim Europa. Para Ana, família era tudo. E Carla era sua única família verdadeira desde que seus pais se foram. Foi então que viu. O cofre do escritório estava entreaberto, e lá dentro, dispostas de forma quase teatral, estavam pilhas de notas que pareciam somar uma fortuna, 200 mil reais, talvez mais. O dinheiro estava ali, exposto, tentador como um oásis no deserto de suas dificuldades financeiras. Por um momento que pareceu eterno, Ana ficou imóvel, sentindo o peso de um olhar invisível que não sabia estar sobre si. O coração disparou em seu peito. Com aquele dinheiro, Carla poderia ter o melhor tratamento. Não precisariam mais se preocupar com contas atrasadas ou remédios caros. Seria tão simples, apenas estender a mão e resolver todos os problemas de uma vez. Mas não. Ana fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, com a naturalidade de quem age por instinto moral, pegou o telefone interno. Suas mãos tremiam ligeiramente quando discou para o escritório do patrão. Senhor Rafael, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre uma questão de segurança que encontrei aqui. Do outro lado da linha, a voz grave e controlada respondeu: estarei aí em 2 minutos. Rafael Mendes, aos 35 anos, observava tudo através de uma discreta câmera instalada no escritório adjacente. Seus olhos azuis acompanhavam cada movimento da funcionária com uma intensidade que ele próprio não conseguia explicar. Viúvo há 2 anos, após perder a esposa em um acidente, havia se tornado um homem desconfiado e controlador. As 6 crianças eram sua única fonte de ternura genuína, e a busca por alguém confiável para cuidar delas havia se tornado uma obsessão. A importância da família para ele era absoluta. Era tudo o que restara depois da perda. Já havia demitido 12 babás em 8 meses, sempre por pequenas suspeitas ou deslizes. Algumas haviam sido pegas mexendo em gavetas, outras mentindo sobre suas qualificações, e uma até mesmo tentando vender informações para a imprensa sobre sua vida pesada. A confiança havia se tornado um luxo que ele não podia se dar ao ter uma família para proteger. Quando Rafael desceu as escadas com passos medidos, fingindo surpresa ao encontrar o cofre aberto, a reação de Ana foi exatamente o oposto do que ele esperava. Durante anos, havia desenvolvido uma visão cínica da natureza humana, especialmente depois que descobriu irregularidades financeiras cometidas por funcionários de sua própria empresa. Ver aquela mulher simples, que claramente lutava para sobreviver, escolher a honestidade em vez da oportunidade fácil,
despertou nele uma curiosidade genuína. O cofre estava assim quando entrei para limpar, disse Ana, mantendo-se a uma distância respeitosa. Achei melhor avisar imediatamente. Não toquei em nada. Rafael observou seu rosto, procurando sinais de nervosismo ou culpa, mas encontrou apenas sinceridade. A pele clara de Ana estava ligeiramente corada pela tensão. Seus olhos azul claro encontraram os dele sem hesitação. Não havia o olhar esquivo de quem mentia, nem a ansiedade de quem havia sido tentado e resistido por pouco. Obrigado por me avisar, Ana. Vou verificar se tudo está em ordem. Ele fez uma inspeção teatral, contando o dinheiro enquanto ela aguardava em silêncio. Cada nota estava ali, intocada. Quando terminou, fechou o cofre com cuidado e se virou para ela. Está tudo como deveria estar. Você fez a coisa certa. Ana apenas assentiu, com um pequeno sorriso que não chegou a seus olhos cansados. Posso voltar ao trabalho? As crianças devem estar acordando e sei como é importante manter a rotina da família deles. Rafael assentiu, mas continuou observando enquanto ela se dirigia ao andar superior. Havia algo naquela mulher que desafiava seus preconceitos. A forma como falava das crianças, sempre colocando o bem-estar deles em primeiro lugar, a maneira como sua presença havia trazido uma paz à casa que ele não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, Rafael começou a prestar mais atenção. Ana transformava as tarefas mais básicas em aventuras para as crianças. O banho virava uma expedição marítima, o café da manhã se tornava um banquete real, e a hora do sono era pontuada por histórias inventadas que faziam os pequenos dormirem com sorrisos nos lábios. A capacidade dela de criar uma atmosfera familiar calorosa em meio à opulência fria da mansão era extraordinária. Mas Rafael não estava sozinho em suas observações. Helena Rocha, a supervisora de pessoal de 50 anos, havia trabalhado para a família por mais de uma década. Seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque severo e seus olhos castanhos expressavam uma desconfiança constante em relação à nova funcionária. Helena via em Ana uma ameaça à sua posição de confiança e começou a semear pequenas sementes de discórdia. Senhor Rafael, disse Helena numa tarde batendo à porta do escritório. Preciso relatar algumas irregularidades que observei. Rafael ergueu os olhos dos documentos que analisava. Que tipo de irregularidades? A nova babá tem feito gastos desnecessários com materiais de limpeza. Além disso, questiono se alguém de sua origem social realmente tem preparo para lidar com crianças de nossa família. As diferenças de classe são muito evidentes. Rafael franziu a testa. Era verdade que Ana vinha de um mundo completamente diferente do dele. Mas isso havia se tornado um problema? As crianças nunca pareceram tão felizes e tranquilas. As crianças estão bem cuidadas, respondeu ele cauteloso. Por ora, sim, mas devemos pensar no longo prazo. Uma pessoa em sua condição financeira... Bem, a tentação pode ser grande, especialmente considerando que ela... certamente tem despesas familiares consideráveis. A insinuação era clara e Rafael sentiu uma pontada de irritação. Mas também não podia ignorar completamente as preocupações de Helena. A mulher havia sido leal à família por anos e sua dedicação era inquestionável. Vou observar mais atentamente, disse ele finalmente. Helena sorriu, satisfeita por ter plantado a primeira semente de dúvida. Ana, inconsciente dessas conversas, continuava se dedicando integralmente ao seu trabalho. Todas as manhãs, acordava antes do nascer do sol para chegar à mansão a tempo de preparar o café da manhã das crianças. Seus olhos azul claro já não refletiam apenas cansaço, mas também uma crescente afeição pelos pequenos que cuidava. À noite, quando voltava para casa, encontrava Carla um pouco mais animada, respondendo bem ao tratamento.
Era por isso que tudo valia a pena. Sua família dependia dela e ela não os decepcionaria. Um mês após o teste do cofre, Ana enfrentou seu primeiro grande desafio. As crianças estavam particularmente agitadas numa tarde chuvosa de outubro, confinadas dentro de casa. Em vez de perder a paciência, ela transformou a sala de jogos num reino encantado, usando lençóis como cabanas e lanternas como luz mágica. A imaginação dela criou uma aventura que manteve os 6 pequenos entretidos por horas. Rafael, que havia chegado mais cedo do trabalho, parou na porta e observou a cena. Ana estava no centro do grupo, seus cabelos ruivos soltos por excepção, contando uma história sobre dragões gentis e princesas corajosas. As crianças estavam hipnotizadas, não apenas pela história, mas pela paixão com que ela a contava. Era evidente que aquilo não era apenas um trabalho para ela. Havia amor genuíno ali, um entendimento instintivo da importância da família. Quando Ana percebeu sua presença, suas bochechas coraram ligeiramente. Desculpe, senhor Rafael. Sei que deveria manter as atividades mais estruturadas. Não se desculpe, disse ele, surpreendendo-se com a suavidade de sua própria voz. Nunca vi as crianças tão envolvidas em uma atividade. O sorriso que Ana lhe deu naquele momento foi diferente de todos os outros. Genuíno, caloroso, sem a barreira formal que sempre mantinha. Por um breve instante, Rafael vislumbrou a mulher além da funcionária, e algo em seu peito se aqueceu de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Mas Helena estava observando de longe, e seus olhos se estreitaram ao perceber a troca de olhares entre patrão e empregada. A semente da desconfiança que havia plantado precisava de mais cuidados para florescer. Se essa cena te emocionou, deixe um comentário dizendo o que faria nessa situação e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas partes. Novembro chegou trazendo consigo uma rotina que Ana havia aprendido a valorizar. Suas manhãs começavam sempre da mesma forma. Café forte no apartamento que dividia com Carla, uma oração silenciosa pedindo forças para mais um dia, e a viagem de ônibus até o Jardim Europa. Durante o trajeto, seus olhos azul claro observavam a cidade acordar, mas sua mente já estava com as 6 crianças que a esperavam. A importância da família havia se tornado ainda mais clara para Ana nas últimas semanas. Ver as crianças crescerem e se desenvolverem sob seus cuidados despertava nela um instinto maternal que não sabia possuir. Miguel, Marina, Mateus, Marta, Márcio e Mariana. Os sextuplos de 4 anos eram cada um uma personalidade única, mas todos compartilhavam a necessidade de atenção e carinho que ela se dedicava a suprir integralmente. Rafael também havia notado mudanças. Seus dias no escritório pareciam se alongar menos, e ele se pegava imaginando o que encontraria quando chegasse em casa. A risada ecoando pelos corredores, o cheiro de comida caseira que Ana insistia em preparar para as crianças, a sensação de que a casa havia voltado a ser um lar e não apenas uma estrutura elegante onde sua família residia. Numa manhã particularmente fria, Ana chegou à mansão para encontrar Marina com febre. A menina, normalmente a mais falante dos 6, estava quieta e apática no berço. Sem hesitar, Ana tomou as providências necessárias. Medicamento na dosagem correta, compressas frias e principalmente presença constante ao lado da pequena. Tia Ana vai ficar aqui com você, sussurrou, acariciando os cabelos loiros da menina. Não precisa ter medo. Foi assim que Rafael a encontrou quando chegou em casa mais cedo, preocupado com o telefonema sobre a filha. Ana estava sentada na poltrona ao lado da cama de Marina, segurando a mãozinha da criança enquanto cantarolava baixinho. Seus cabelos ruivos estavam desarrumados, sua pele clara mostrava sinais de cansaço.
mas em seus olhos azul claro havia uma ternura que ele não via desde que perdera a esposa. "Como ela está?" perguntou Rafael, aproximando-se. "A febre baixou há 1 hora. Ela dormiu bem a tarde toda." Ana respondeu em voz baixa, sem soltar a mão da criança. "O médico disse que é apenas um resfriado comum, mas quis ter certeza de que ela não se sentia sozinha." Rafael observou a cena por um longo momento. Havia algo na dedicação de Ana que ia muito além do dever profissional. Era o tipo de cuidado que uma mãe daria, o tipo de amor incondicional que ele desejava desesperadamente que suas crianças tivessem novamente. A família que eles estavam construindo, mesmo que inconscientemente, começava a tomar forma. "Obrigado", disse ele, e havia uma emoção real em sua voz que fez Ana erguer os olhos para encontrar os dele. "É meu trabalho", respondeu ela, mas ambos sabiam que havia ultrapassado há muito tempo os limites de uma relação meramente profissional. "Não", disse Rafael com uma convicção que o surpreendeu. "Isto é muito mais que trabalho." Naquela noite, depois que Ana foi embora, Rafael ficou pensando em suas palavras. Havia algo se desenvolvendo entre eles, algo que ele não estava certo de como lidar. A confiança não vinha facilmente para ele, especialmente depois de tudo o que havia perdido. Mas Ana estava desafiando suas defesas de uma forma que nenhuma outra pessoa conseguira desde a partida de sua esposa. Helena, no entanto, observava esses desenvolvimentos com crescente alarme. A proximidade entre Rafael e a babá não havia passado despercebida, e ela sabia que precisava agir antes que a situação fugisse de seu controle. A posição dela na família dependia de ser indispensável, e a presença de Ana ameaçava esse status. "Senhor Rafael", disse Helena no dia seguinte, entrando no escritório com uma expressão preocupada. "Preciso falar sobre algo delicado." Rafael ergueu os olhos dos relatórios financeiros que analisava. "Estou ouvindo." "É sobre a babá. Tenho observado alguns comportamentos que me preocupam." "Que tipo de comportamentos?" A voz de Rafael havia endurecido ligeiramente. "Bem, ontem, por exemplo, a forma como ela se comportou durante a situação com Marina foi quase possessiva, como se estivesse tentando se estabelecer como uma figura maternal para as crianças, para uma família que não é dela." Rafael franziu a testa. Era possessiva? Ele havia visto dedicação, cuidado, amor genuíno, mas Helena continuou. "Compreendo que o senhor pode interpretar como dedicação, mas pessoas em situações financeiras desesperadas, às vezes desenvolvem estratégias para garantir sua permanência em empregos bem remunerados, especialmente quando há uma família envolvida que claramente não tem mais uma figura materna." As palavras de Helena encontraram exatamente o alvo que ela pretendia: o medo de Rafael de ser manipulado, de confiar na pessoa errada e colocar sua família em risco. A própria Helena havia observado como Ana olhava para as crianças, mas interpretava aquele amor genuíno através de lentes de inveja e paranoia. "Você está sugerindo que Ana está sendo calculista?" "Estou sugerindo que seja cauteloso. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Pelo que entendi, a situação familiar dela é bastante complicada." Rafael se recostou na cadeira, processando as palavras. Havia verdade no que Helena dizia sobre a situação de Ana. Ele sabia que ela enfrentava dificuldades financeiras, que tinha uma irmã com problemas de saúde, mas isso a tornava suspeita ou apenas humana. Enquanto isso, Ana passava por suas próprias turbulências. Carla havia tido uma recaída na semana anterior, e os custos do tratamento estavam consumindo todas as suas economias. Ela havia tentado esconder a situação, mas a preocupação era visível em seu rosto cansado e nos olhos avermelhados pelas noites mal dormidas no hospital. "Você precisa conversar com o seu patrão",
disse Carla numa tarde, quando Ana chegou em casa exausta. Talvez ele possa adiantar seu salário ou... Não, Ana interrompeu firmemente. Não vou misturar problemas pessoais com trabalho. É exatamente esse tipo de coisa que pode me fazer perder o emprego. Carla observou a irmã com uma mistura de admiração e frustração. Ana sempre havia sido orgulhosa demais para pedir ajuda, sempre carregando o peso do mundo nos ombros. Mas desta vez, o peso parecia maior do que ela podia suportar. Ana, você não pode resolver tudo sozinha. Família também significa aceitar ajuda quando precisamos. Nossa família somos nós duas, respondeu Ana, acariciando o rosto pálido da irmã. E eu vou cuidar de nós. Sempre cuidei, sempre vou cuidar. Mas a pressão estava cobrando seu preço. A chegar ao trabalho com olheiras mais profundas, e embora se esforçasse para manter a energia e alegria que dedicava às crianças, Rafael notou as mudanças. A forma como ela às vezes pausava, perdida em pensamentos, a maneira como suas mãos tremiam ligeiramente quando pensava que ninguém estava olhando. Numa tarde de dezembro, Rafael tomou uma decisão. Encontrou Ana organizando os brinquedos na sala de jogos depois que as crianças foram para o cochilo da tarde. Ana, posso falar com você por um momento? Ela ergueu os olhos e Rafael notou a tensão imediata que tomou conta de sua expressão. Claro, senhor Rafael. Tenho observado que você parece preocupada ultimamente. Se há algo com que posso ajudar... Ana sentiu o coração acelerar. Seria essa uma oferta genuína ou um teste? Helena havia deixado claro nas últimas semanas que questionava sua competência, sempre fazendo comentários sobre funcionários que traziam problemas pessoais para o trabalho. A família de Rafael era importante demais para ela arriscar. Obrigada pela preocupação, mas está tudo bem, mentiu ela, forçando um sorriso. Só um pouco cansada. Nada que interfira no meu trabalho com as crianças. Rafael estudou seu rosto por um momento. Havia algo que ela não estava dizendo, algo que a estava corroendo por dentro. Mas ele também podia ver sua determinação em manter a situação sob controle, sua recusa orgulhosa de ser vista como um fardo. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Disse ele, surpreendendo-se com a vulnerabilidade em sua própria voz. Ana encontrou seus olhos azuis por um momento que pareceu se estender além do tempo. Havia sinceridade ali, uma oferta genuína de apoio que fez sua garganta se apertar com emoção. Por um momento, ela quase cedeu. Quase contou sobre Carla, sobre as contas que se acumulavam, sobre o medo constante de perder o único emprego que lhe permitia sustentar sua família. Mas então lembrou-se das palavras de Helena, dos olhares de desconfiança dos outros funcionários, do fato de que era apenas uma babá em uma casa onde não pertencia verdadeiramente. Confio, Sr. Rafael, e espero que o senhor confie em mim também. A resposta foi cuidadosa, diplomática, e Rafael sentiu uma pontada de decepção. Havia um muro entre eles que ela se recusava a derrubar, uma distância que ele queria desesperadamente encurtar, mas não sabia como. Naquela noite, Ana voltou para casa carregando mais do que sua bolsa usual. Levava também o peso de uma oportunidade perdida, a sensação de que havia permitido que o orgulho se colocasse entre ela e uma possível solução para seus problemas. Mas levava também algo mais perigoso, a crescente consciência de que seus sentimentos por Rafael haviam ultrapassado há muito tempo os limites apropriados de uma relação profissional. A família que cuidava não era sua. O homem por quem começava a nutrir sentimentos profundos não era dela. E a vida que começara a imaginar naquela casa jamais poderia ser real. Ana sabia que precisava manter as coisas em perspectiva, mas seu coração começava a ter outras ideias. Como você acha que Ana deveria lidar com seus sentimentos crescentes em uma situação tão delicada?
Dezembro trouxe com ele a magia do Natal, mas também revelou as primeiras rachaduras sérias na harmonia da casa. Ana havia se dedicado a transformar a mansão em um mundo encantado para as crianças, usando sua criatividade natural para compensar a falta de recursos caros. Guirlandas feitas de papel colorido decoravam os corredores, e ela havia ensinado os sextuplos a fazer enfeites com materiais recicláveis. Rafael observava essas transformações com uma mistura de admiração e melancolia. A casa não respirava tanta vida desde antes da partida de sua esposa. Ver as crianças correndo pelos corredores, rindo das brincadeiras que Ana inventava, trouxe de volta memórias de como uma família deveria ser. Mas também intensificou sua crescente consciência de que Ana havia se tornado muito mais do que uma funcionária. Ela era o coração que faltava àquela casa. Foi numa manhã fria de dezembro que a primeira grande crise surgiu. Ana chegou ao trabalho com os olhos mais vermelhos que o normal, e Rafael notou imediatamente que algo estava errado. Carla havia passado a madrugada no hospital e Ana havia mentido para a supervisora sobre o motivo de seu atraso, alegando problemas com o transporte público. As crianças sentem quando você está preocupada, disse Helena, aparecendo silenciosamente na cozinha, onde Ana preparava o café da manhã dos pequenos. Fica evidente que há distrações em sua vida pessoal. Ana se virou, seus olhos azul claro refletindo uma mistura de cansaço e irritação. As crianças estão bem cuidadas, senhora Helena. Sempre estiveram. Por ora, respondeu Helena, com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas funcionários com problemas familiares complexos tendem a se tornar instáveis, especialmente quando esses problemas envolvem questões financeiras significativas. A insinuação era clara e Ana sentiu seu estômago se apertar. Como Helena sabia sobre sua situação financeira? Havia investigado sua vida pessoal? Não sei do que está falando, disse Ana, mantendo a voz firme. Claro que não. Helena sorriu novamente. Apenas mantenha em mente que a estabilidade desta família é nossa prioridade máxima. Qualquer coisa que possa comprometer isso, bem, seria uma pena perder uma funcionária tão dedicada. Após Helena sair, Ana se apoiou na bancada da cozinha, tentando controlar o tremor em suas mãos. A ameaça havia sido sutil, mas clara. Helena estava investigando sua vida, procurando motivos para desacreditá-la. E o pior era que não estava inteiramente errada. Ana estava enfrentando pressões que poderiam, teoricamente, afetar seu trabalho. Mas olhando através da janela da cozinha, vendo as 6 crianças brincando no jardim, com a alegria inocente que apenas a infância permite, Ana sentiu sua determinação se renovar. Aquela família havia se tornado sua responsabilidade mais preciosa, não apenas como fonte de renda, mas como algo que ela genuinamente amava e queria proteger. Rafael, observando de sua janela do escritório, notou a tensão na postura de Ana. Havia algo acontecendo que ela não estava compartilhando, e a distância que ela mantinha estava começando a frustrá-lo. Ele queria ajudar. Queria ser alguém em quem ela pudesse confiar, mas cada tentativa de se aproximar era recebida com polidez profissional e sorrisos cuidadosos. Naquela tarde, Rafael tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Ele havia recebido informações sobre um especialista em desenvolvimento infantil, doutora Lúcia Santos, uma psicopedagoga renomada que poderia avaliar o bem-estar emocional das crianças e fazer recomendações sobre seus cuidados. A ideia havia surgido durante uma conversa casual com um colega, mas Rafael se viu cada vez mais interessado na perspectiva profissional sobre a dinâmica familiar que se desenvolvia em sua casa. Helena, chamou ele pelo interfone.
Preciso que agende uma consulta com a doutora Lucia Santos. Quero uma avaliação profissional sobre o desenvolvimento emocional das crianças. Do outro lado da linha, Helena sorriu. A chegada de um especialista poderia ser exatamente a oportunidade que ela precisava para destacar as inadequações de Ana. Certamente, Sr. Rafael. É sempre prudente ter uma avaliação profissional, especialmente considerando as mudanças recentes na dinâmica da casa. Enquanto isso, Ana enfrentava sua própria batalha. A situação de Carla havia se complicado e os médicos mencionaram a necessidade de um procedimento mais invasivo. Os custos eram assombrosos, muito além do que Ana poderia arcar, mesmo com seu novo salário. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar na mansão, ela se viu considerando opções desesperadas. Numa noite particularmente difícil, após passar o dia inteiro mantendo a fachada de normalidade para as crianças, Ana chegou em casa para encontrar Carla desmaiada no chão do apartamento. A corrida para o hospital, as horas na sala de espera, o medo de perder a única família que lhe restava, tudo isso se acumulou até que Ana se viu chorando no corredor do hospital, sentindo-se mais sozinha do que jamais se sentira. Foi então que seu telefone tocou. Era Rafael. Ana, você está bem? Sei que é tarde, mas... Estou bem, mentiu ela, tentando controlar a voz. Mas Rafael ouviu algo na hesitação dela, uma qualidade quebrada que fez seu coração se apertar. Onde você está? Ana fechou os olhos, lutando contra o impulso de contar a verdade, de finalmente baixar a guarda e aceitar a ajuda que ele oferecia silenciosamente. Em casa, disse ela finalmente, só cansada. Ana, a voz de Rafael estava mais suave do que ela jamais ouvira. Você não precisa carregar tudo sozinha. Se há algo que posso fazer... Por um momento, Ana quase cedeu. Quase contou sobre Carla, sobre os custos médicos, sobre o medo que a consumia todas as noites. Mas então lembrou-se de sua posição, da diferença entre seus mundos, do fato de que problemas pessoais poderiam custar-lhe o emprego que Carla dependia dela para manter. Obrigada, Sr. Rafael, mas está tudo sob controle. Quando desligou o telefone, Rafael ficou observando o aparelho por longos minutos. Havia algo muito errado, e a impotência que sentia por não conseguir ajudar era quase insuportável. Pela primeira vez desde a partida de sua esposa, ele se importava profundamente com o bem-estar de outra pessoa, mas essa pessoa se recusava a permitir que ele se aproximasse. A semana seguinte trouxe mudanças significativas. Doutora Lúcia Santos chegou à mansão numa manhã ensolarada de dezembro, uma mulher de 45 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes que pareciam ver além das superfícies. Ela havia sido informada sobre a situação familiar, a perda da mãe, a contratação de uma nova babá, a necessidade de avaliar o bem-estar emocional das crianças. Ana foi apresentada à especialista com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Havia algo na presença da doutora Lucia que inspirava confiança, uma qualidade maternal que fazia as pessoas se sentirem seguras para serem vulneráveis. Ana, não é? Disse a doutora, estendendo a mão com um sorriso caloroso. As crianças falam muito sobre a tia Ana. É claro que você se tornou uma figura muito importante para eles. Ana corou ligeiramente, insegura sobre como interpretar o comentário. Tento fazer meu melhor. A família é muito importante para eles, especialmente depois de tudo que passaram. E para você? Perguntou doutora Lúcia, com uma gentileza que pegou Ana de surpresa. A família é importante para você também? A pergunta tocou em algo profundo no coração de Ana. A família havia se tornado tudo para ela. Não apenas Carla, mas também aquelas 6 crianças que ela havia aprendido a amar como se fossem suas. A própria ideia de família havia se expandido.
além dos laços de sangue, para incluir os laços de cuidado e afeto genuínos. Sim, respondeu ela, com uma honestidade que a surpreendeu. Muito importante. Doutora Lucia assentiu, fazendo anotações mentais sobre a intensidade emocional que detectou na resposta de Ana. Havia algo especial acontecendo naquela casa, algo que ia além das dinâmicas profissionais típicas. Durante os 3 dias seguintes, a especialista observou as interações entre Ana e as crianças, entre Ana e Rafael, e entre todos os membros da família. O que ela viu confirmou suas suspeitas iniciais. Aquela não era uma relação meramente profissional. Era uma família se formando organicamente, apesar das barreiras sociais e emocionais que tentavam impedi-la. Na manhã do último dia de avaliação, Ana chegou ao trabalho visivelmente abalada. Carla havia passado a noite em observação e os médicos haviam confirmado que o procedimento seria necessário e caro. Ana estava no limite de suas forças, tentando manter a compostura enquanto sentia seu mundo desabar. Mas as crianças notaram. Miguel, o mais observador dos sextuplos, aproximou-se dela durante o café da manhã. Tia Ana está triste? Ana forçou um sorriso, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Tia Ana está bem, querido. Só um pouco cansada. Quando o papai fica triste, ele fica com essa cara também, disse Marina, juntando-se à conversa. Pode abraçar a gente. Abraços fazem a tristeza ir embora. Antes que Ana pudesse responder, os pequenos a envolveram em um abraço coletivo, suas risadas e carinhos genuínos, fazendo as lágrimas que ela havia contido por dias finalmente escaparem. Doutora Lúcia, observando de longe, sorriu ao testemunhar a demonstração espontânea de amor e cuidado mútuo. Rafael, chegando da empresa mais cedo para participar da reunião final com a especialista, parou na entrada da sala de jantar e observou a cena. Ana no centro de seus filhos, todos rindo e se abraçando, criando um círculo de amor que parecia irradiar calor por toda a casa. Naquele momento, ele soube com absoluta certeza que não queria apenas Ana como funcionária. Ele a queria como parte permanente de sua família. Mas Helena também estava observando, e seus olhos se estreitaram ao perceber a emoção no rosto de Rafael. O momento de intimidade familiar que testemunhava era exatamente o que ela temia. Ana não estava apenas cuidando das crianças, estava substituindo a figura maternal que Helena acreditava que deveria ser preenchida por alguém mais adequado. Senhor Rafael, disse Helena, aproximando-se. A doutora Lucia está esperando no escritório para a reunião final. Rafael assentiu, mas seu olhar permaneceu na cena à sua frente por mais alguns segundos. Quando finalmente se virou para ir ao encontro da especialista, havia uma determinação em seus olhos que Helena não conseguiu interpretar completamente. A reunião com doutora Lucia seria decisiva. O que ela havia observado, suas recomendações profissionais, poderiam mudar completamente o futuro de Ana na família. E Ana, ainda abraçada pelas crianças que havia aprendido a amar, não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Você já viveu um momento em que precisou escolher entre razão e coração? Conte nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém especial. A reunião no escritório de Rafael aconteceu numa atmosfera tensa. Doutora Lucia havia finalizado suas observações e estava pronta para apresentar suas conclusões. Helena permanecia ao lado da mesa, aparentando confiança, enquanto Rafael se recostava em sua cadeira, ansioso por ouvir a avaliação profissional sobre a dinâmica familiar que se desenvolvia em sua casa. Minhas observações foram bastante reveladoras. Começou doutora Lucia consultando suas anotações. As crianças demonstram sinais claros de apego seguro e desenvolvimento emocional saudável. O trauma da perda materna está sendo processado de forma adequada, e eles apresentam confiança e alegria
que são indicadores positivos excepcionais. Rafael se inclinou para a frente, interessado. E quanto à dinâmica atual, a estrutura familiar como está estabelecida? Doutora Lucia sorriu levemente. Senhor Rafael, raramente vi uma conexão tão natural e benéfica entre uma cuidadora e crianças. Ana demonstra instintos maternais genuínos e, mais importante, as crianças responderam a ela não apenas como uma funcionária, mas como uma figura familiar verdadeira. A família que vocês estão construindo aqui, mesmo que inconscientemente, é extremamente saudável. Helena sentiu seu estômago se apertar. Aquilo não era o que ela esperava ouvir. Mas, doutor, não devemos considerar as diferenças sociais, a estabilidade a longo prazo? Interrompeu Helena. Senhora Helena, respondeu doutora Lucia com firmeza, o bem-estar emocional das crianças não está relacionado ao status social de quem cuida delas, mas sim à qualidade do cuidado e do afeto oferecidos. Ana demonstra ambos em abundância. Francamente, seria prejudicial para as crianças perder essa conexão agora. Rafael sentiu uma onda de alívio e validação. Seus instintos sobre Ana estavam corretos, não apenas profissionalmente, mas também emocionalmente. Há mais alguma coisa que deveria saber? Perguntou ele. Doutora Lucia hesitou por um momento. Observei que Ana está enfrentando algum tipo de pressão externa. Não interfere em seu trabalho com as crianças, mas é visível que ela carrega um peso emocional considerável. Se for possível oferecer apoio, bem, seria benéfico para todos os envolvidos. Uma família funciona melhor quando todos os seus membros se sentem seguros e apoiados. Após a saída da especialista, Rafael ficou sozinho com Helena, que tentava disfarçar sua frustração. Senhor Rafael, com todo respeito, uma avaliação de 3 dias não pode capturar todas as nuances de uma situação tão complexa, disse ela, tentando recuperar terreno perdido. Helena, a voz de Rafael era firme. Doutora Lúcia é uma das profissionais mais respeitadas da área. Suas observações confirmam o que eu mesmo tenho notado. Ana é excepcional no que faz. Mas e quanto às suas responsabilidades familiares externas, os problemas financeiros que claramente enfrenta? Isso pode se tornar uma complicação. Problemas familiares? Rafael franziu a testa. Do que exatamente você está falando? Helena percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Suas investigações sobre a vida pessoal de Ana não eram informações que deveria ter, e certamente não era algo que deveria admitir abertamente. Apenas observações gerais sobre o comportamento dela, a preocupação evidente, os telefonemas. Você tem monitorado a vida pessoal da Ana? A pergunta de Rafael veio carregada de uma frieza que fez Helena recuar ligeiramente. Não exatamente monitorado, apenas observado inconsistências que poderiam afetar seu trabalho. Helena, Rafael se levantou, sua voz ganhando uma autoridade que ela raramente ouvia. Ana é uma funcionária exemplar que demonstrou integridade em todas as situações. Se ela está enfrentando dificuldades pessoais, nossa responsabilidade como empregadores é oferecer apoio, não suspeita. Naquela tarde, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele procurou Ana quando ela estava organizando os brinquedos após o cochilo das crianças. Ana, posso falar com você? Disse ele, entrando na sala de jogos. Ela ergueu os olhos e Rafael notou novamente as marcas de cansaço e preocupação que pareciam ter se aprofundado nos últimos dias. Claro, senhor Rafael. A doutora Lúcia fez uma avaliação muito positiva do seu trabalho. As crianças estão florescendo sob seus cuidados e quero que saiba o quanto isso significa para mim. Ana sentiu uma onda de alívio, mas manteve sua expressão cautelosa. Obrigada. As crianças são especiais e a família deles merece o melhor cuidado possível. Ana. Rafael se aproximou, sua voz mais suave.
Sei que você está enfrentando algo difícil. Não sei exatamente o que é, mas posso ver que está carregando um peso que não deveria carregar sozinha. As defesas de Ana começaram a vacilar. A gentileza genuína na voz dele, a preocupação real em seus olhos azuis, era quase demais para suportar. Senhor Rafael, não como seu patrão, ele interrompeu, como alguém que se importa com você, como alguém que considera você parte desta família. As palavras atingiram Ana como um raio. Parte da família. Era tudo o que ela secretamente desejava ouvir. Também tudo o que mais a aterrorizava, porque significava que seus sentimentos crescentes por Rafael talvez não fossem tão unilaterais quanto ela temia. Minha irmã, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Ela está enfrentando um período muito difícil com a saúde. O tratamento é caro e eu... Quanto? Perguntou Rafael imediatamente. Não. Ana se afastou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não posso aceitar. Isso não seria certo. Já faço parte desta família mais do que... A confissão escapou antes que ela pudesse se conter e ambos ficaram em silêncio, processando o que havia sido dito. Mais do que deveria? Repetiu Rafael, se aproximando novamente. Ana, você se tornou essencial para esta família. Para as crianças, para mim. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. E por um momento, todas as barreiras que haviam construído entre eles pareceram desaparecer. Rafael estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto, secando uma lágrima que havia escapado. Deixe-me ajudar, sussurrou ele. Deixe-me cuidar de você como você tem cuidado de nós. Foi então que Helena apareceu na porta, e sua expressão de choque e raiva foi evidente. Ela havia chegado para relatar algo a Rafael, mas encontrou uma cena que confirmou seus piores temores. Seu patrão e a babá em um momento de intimidade emocional que ultrapassava muitos limites profissionais. Desculpem a interrupção, disse ela, com uma frieza cortante. Senhor Rafael, há uma situação urgente que requer sua atenção. O momento foi quebrado abruptamente. Ana se afastou, suas bochechas coradas de constrangimento, enquanto Rafael se virava para Helena com uma irritação mal disfarçada. O que é tão urgente que não pode esperar? Irregularidades financeiras foram descobertas nos relatórios mensais. Gastos não autorizados, inconsistências que requerem investigação imediata. Rafael franziu a testa. Aquilo parecia suspeito, especialmente considerando o timing. Que tipo de irregularidades? Material de limpeza, suprimentos adicionais, gastos que coincidem com o período de contratação da nova babá. A insinuação era clara, e Ana sentiu o sangue gelar em suas veias. Helena estava sugerindo que ela havia sido responsável por gastos inadequados, possivelmente até mesmo apropriação indébita. Isso é ridículo, disse Ana, sua voz tremendo de indignação. Eu jamais... Naturalmente, não estou fazendo acusações diretas, disse Helena, com um sorriso que não chegou, apenas apresentando os fatos para a investigação adequada. Rafael olhou entre as duas mulheres, sentindo a tensão crescer perigosamente. Havia algo acontecendo ali que ia além de simples irregularidades financeiras, algo que cheirava a manipulação e agenda pessoal. Helena, quero ver todos os relatórios em minha mesa dentro de 1 hora e quero uma auditoria completa dos últimos 6 meses, não apenas do período recente. Helena assentiu, mas Ana podia ver a satisfação mal disfarçada em seus olhos. A semente da dúvida havia sido plantada, e mesmo que Rafael quisesse confiar em Ana, as circunstâncias criadas por Helena tornariam isso muito mais difícil. Naquela noite, Ana voltou para casa carregando não apenas suas preocupações habituais sobre Carla, mas também o peso de uma nova ameaça.
Helena havia escalado sua guerra silenciosa, e Ana se viu no centro de uma tempestade que poderia destruir não apenas seu emprego, mas também a família que havia aprendido a amar. Carla, deitada na cama do hospital onde passara os últimos 2 dias, notou imediatamente o abatimento da irmã. "O que aconteceu?" perguntou ela, apesar de sua própria fraqueza. Ana contou sobre as acusações de Helena, sobre o momento interrompido com Rafael, sobre o medo de perder tudo exatamente quando havia encontrado um lugar onde pertencia. "Ana", disse Carla, segurando a mão da irmã com a pouca força que tinha, "você encontrou uma família que te ama. Isso é mais raro e precioso do que você. Não deixe o medo ou o orgulho destruir isso. Mas e se Helena estiver certa? E se eu estiver me iludindo, pensando que pertenço a um mundo que não é meu?" "Família não tem a ver com mundos ou classes sociais", respondeu Carla, com uma sabedoria que vinha do sofrimento. "Tem a ver com amor, cuidado e escolher ficar mesmo quando fica difícil." Enquanto isso, Rafael estava em seu escritório, analisando os relatórios que Helena havia fornecido. Havia irregularidades, era verdade, mas quanto mais ele estudava os números, mais suspeitas se formavam. Os gastos questionáveis datavam de muito antes da chegada de Ana, e alguns pareciam ter sido manipulados recentemente para parecer mais recentes do que realmente eram. Rafael se recostou em sua cadeira, uma terrível compreensão começando a se formar. Helena não estava protegendo a família de Ana. Ela estava protegendo sua própria posição, disposta a destruir uma mulher inocente para manter seu poder e influência. A guerra, silenciosa, estava prestes a se tornar muito mais aberta, e Rafael sabia que chegara a hora de escolher de que lado ficaria. Não apenas como empregador, mas como homem que havia encontrado na babá ruiva de olhos azuis a possibilidade de reconstruir a família que pensava ter perdido para sempre. Já houve momentos em sua vida em que alguém tentou sabotar algo precioso para você? Janeiro chegou trazendo consigo um calor sufocante que parecia espelhar a tensão crescente na mansão do Jardim Europa. Ana havia passado as festas de fim de ano tentando manter a normalidade para as crianças, mas a pressão estava cobrando seu preço. Seus cabelos ruivos perderam um pouco do brilho natural. Sua pele clara estava mais pálida, e seus olhos azul claro refletiam uma exaustão que ia além do físico. A auditoria solicitada por Rafael havia revelado exatamente o que ele suspeitava. As irregularidades financeiras datavam de muito antes da chegada de Ana, e várias inconsistências nos relatórios sugeriam manipulação deliberada dos dados. Mas Helena havia sido esperta. Nada podia ser provado definitivamente, e ela continuava a semear dúvidas sobre a integridade de Ana sempre que possível. Foi numa manhã particularmente tensa que Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele havia decidido confrontar Helena diretamente, mas antes disso, precisava de algo que procurava há semanas. Em uma gaveta trancada de sua mesa, guardava documentos pessoais que não mexia desde a partida de sua esposa. Entre eles, uma carta que ela havia escrito pouco antes do acidente. Uma carta que ele nunca havia conseguido ler completamente devido à dor que causava. Mas agora, com Ana transformando sua casa em um lar novamente, Rafael sentiu força para enfrentar as palavras finais de sua esposa. Com mãos trêmulas, abriu o envelope amarelado pelo tempo. "Meu querido Rafael, se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo e você está tentando entender como seguir em frente. Conheço você bem o bastante para saber que se culpará, que construirá muros ao redor do coração para proteger nossa família da dor. Mas quero que saiba, não tenha medo de amar novamente. Não tenha medo de permitir que alguém especial entre na vida das crianças.
Elas merecem uma mãe que as ame genuinamente, e você merece uma companheira que veja além da sua riqueza e enxergue o homem extraordinário que eu me apaixonei. Quando encontrar essa pessoa, e você encontrará, não deixe que o medo ou as diferenças sociais impeçam a felicidade. O amor verdadeiro é raro e nossa família sempre foi sobre amor, não sobre status ou convenções. Prometa-me que será feliz, Rafael. Prometa-me que dará às nossas crianças a família completa que elas merecem. E prometa-me que seguirá seu coração, mesmo quando parecer impossível. Com todo o meu amor, Letícia. Rafael terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Era como se Letícia estivesse falando diretamente com ele sobre Ana, dando-lhe permissão para sentir o que vinha lutando para negar há meses. Sua esposa havia conhecido seu coração melhor do que ele próprio, e suas palavras eram um lembrete de que família era sobre amor, não sobre protocolos sociais. Naquele momento, Rafael soube o que precisava fazer. Enquanto isso, Ana enfrentava sua própria crise. Carla havia piorado durante a noite, e os médicos foram claros. O procedimento não podia mais ser adiado. O custo era astronômico, muito além de qualquer coisa que Ana pudesse arcar, mesmo com empréstimos. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar para Rafael, ela se viu considerando a possibilidade de pedir um adiantamento significativo de salário. A ideia a aterrorizava. Sabia que Helena estava procurando qualquer motivo para questionar sua integridade, e pedir dinheiro seria exatamente a munição que a supervisora precisava. Mas Carla era sua única família verdadeira, e Ana não podia simplesmente assistir sua irmã definhar por falta de recursos. Foi nesse estado de desespero que Ana tomou uma decisão que mudaria tudo. Numa tarde em que Rafael estava reunido com investidores e Helena havia saído para resolver assuntos bancários, Ana decidiu que conversaria com Rafael assim que ele retornasse. Pediria o adiantamento, explicaria a situação e aceitaria as consequências, mesmo que isso significasse perder o emprego e a família que havia aprendido a amar. Mas o destino tinha outros planos. Helena voltou mais cedo do que esperado e encontrou Ana no escritório de Rafael, não mexendo em nada, apenas esperando por ele. Mas a supervisora interpretou a cena através de suas próprias lentes de paranoia e oportunismo. "O que está fazendo aqui?" perguntou Helena, sua voz cortante. "Esperando o senhor Rafael. Preciso falar com ele sobre uma questão pessoal urgente." Helena estudou o rosto de Ana, notando a tensão e o desespero mal disfarçado. Seus instintos de predadora se aguçaram. Aqui estava a oportunidade que procurava. "Questão pessoal? Que tipo de questão?" "Pessoal levaria você ao escritório particular dele? Isso é entre mim e o senhor Rafael", respondeu Ana, tentando manter a dignidade. "Na verdade", disse Helena com um sorriso cruel, "tudo o que acontece nesta casa é de minha responsabilidade supervisionar, especialmente quando funcionários demonstram comportamento inadequado." Antes que Ana pudesse responder, Helena continuou. "Tenho observado seu comportamento ultimamente. O desespero, a tensão, a forma como olha para o senhor Rafael. E agora encontro você no escritório dele, claramente preparando-se para... que exatamente? Solicitar favores especiais?" Ana sentiu seu estômago se revirar. Helena estava insinuando algo terrível, sugerindo que seus sentimentos por Rafael eram calculistas, uma estratégia para garantir benefícios pessoais. "Isso não é verdade", disse Ana, sua voz tremendo de indignação. "Não é? Então me explique por que uma funcionária com evidentes problemas financeiros estaria no escritório particular do patrão, claramente preparando-se para uma conversa íntima.
Foi nesse momento que Rafael retornou, entrando no escritório para encontrar as duas mulheres numa confrontação tensa. Ele pôde sentir a eletricidade no ar, ver a angústia no rosto de Ana e a satisfação mal disfarçada nos olhos de Helena. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, sua voz firme. Helena se apressou a responder. "Encontrei Ana em seu escritório, senhor Rafael. Quando questionei sobre sua presença aqui, ela se recusou a explicar seus motivos, falando apenas sobre uma questão pessoal urgente que precisava discutir com o senhor." Rafael olhou para Ana, vendo a humilhação e a dor em seus olhos azul claro. Havia algo mais acontecendo ali. Algo que Helena estava manipulando para suas próprias vantagens. "Ana", disse ele, ignorando Helena completamente, "você queria falar comigo?" Ana olhou entre Rafael e Helena, sentindo-se encurralada. Tudo o que tinha a dizer seria interpretado por Helena como confirmação de suas insinuações. Mas Carla precisava dela, e talvez essa fosse sua única chance. "Senhor Rafael", começou ela, sua voz trêmula, "minha irmã, ela precisa de um procedimento urgente. Eu gostaria de saber se seria possível um adiantamento do meu salário." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sorriu com satisfação. Era exatamente o que ela esperava ouvir. Ana pedindo dinheiro, confirmando todas as suspeitas que havia plantado sobre motivações financeiras. "Vê só", disse Helena, com falsa simpatia. "Problemas financeiros tão graves que requerem medidas especiais. Senhor Rafael, talvez agora compreenda minhas preocupações sobre funcionários com pressões externas significativas." Mas Rafael não estava olhando para Helena. Seus olhos estavam fixos em Ana, vendo a forma como ela se encolhia sobre si mesma, como se quisesse desaparecer. Via a coragem que havia custado para ela fazer aquele pedido, a humilhação de ter que expor sua vulnerabilidade dessa forma. "Helena", disse Rafael, sua voz perigosamente calma, "quero que saia da sala agora." "Senhor Rafael, eu não acho..." "Não foi um pedido." Ele cortou, sua autoridade inquestionável. "Saia. Agora." Após Helena sair com relutância, Rafael se virou para Ana, que estava claramente lutando contra as lágrimas. "Quanto você precisa?" perguntou ele, sem hesitação. "Senhor Rafael, depois do que Helena disse, eu entendo se o senhor achar que isso confirma..." "Ana..." Ele interrompeu, aproximando-se dela. "Esqueça, Helena. Esqueça tudo o que ela insinuou. Quanto sua irmã precisa." A gentileza em sua voz, a ausência completa de julgamento, finalmente quebraram as defesas de Ana. Ela contou sobre Carla, sobre a condição de saúde que se deteriorava, sobre os custos do tratamento que estavam além de suas possibilidades. Contou sobre as noites sem dormir no hospital, sobre o medo de perder a única família que lhe restava, sobre como tudo isso a estava destruindo por dentro. Rafael a ouviu em silêncio, sua própria raiva crescendo, não contra Ana, mas contra si mesmo por não ter percebido o sofrimento dela antes, e contra Helena por ter transformado aquilo em uma arma contra uma mulher inocente. "O dinheiro será transferido hoje", disse ele quando ela terminou. "Não como adiantamento, Ana, como ajuda de alguém que se importa com você, como ajuda de família para família." Ana ergueu os olhos para encontrar os dele, e pela primeira vez em semanas, viu esperança onde antes havia apenas desespero. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", disse Rafael, tocando suavemente seu rosto. "Precisa apenas aceitar que você não está sozinha, que esta família é sua família também." Foi então que a porta se abriu abruptamente, e Helena entrou com uma expressão de triunfo que gelou o sangue de Ana. "Senhor Rafael, lamento interromper, mas há algo que precisa saber sobre sua babá, algo que descobri hoje e que explica muito sobre seu comportamento recente." Rafael se virou para
Ela com uma expressão que poderia derreter aço. Helena, eu avisei. Ela está sendo investigada por apropriação indébita em seu emprego anterior. Helena declarou jogando uma pasta sobre a mesa. Documentos que chegaram hoje confirmam suspeitas sobre irregularidades financeiras que levaram à sua demissão. É por isso que ela está tão desesperada financeiramente, Sr. Rafael. É por isso que procurou emprego aqui, numa família rica e confiante. O mundo de Ana desabou. A acusação era falsa. Sua saída do emprego anterior havia sido devido a cortes de pessoal, nada mais. Mas Helena havia falsificado documentos, criado uma narrativa que pintava Ana como exatamente o tipo de pessoa que Rafael mais temia. Alguém que se aproveitaria de sua confiança e de sua família. Isso não é verdade, sussurrou Ana, mas sua voz foi quase inaudível. Rafael olhou para os documentos. Depois para Ana, depois para Helena. Em seus olhos, Ana viu algo que a devastou mais do que qualquer acusação. Dúvida. Por um momento, Rafael estava considerando a possibilidade de que Helena estivesse certa, de que Ana havia enganado a todos eles. E naquele momento de hesitação, algo em Ana se quebrou definitivamente. Não era apenas sobre o dinheiro ou o emprego. Era sobre confiança, sobre família, sobre pertencimento. Era sobre descobrir que, mesmo depois de meses de dedicação e amor, ela ainda poderia ser vista como uma ameaça, uma intrusa, alguém que não merecia o benefício da dúvida. Eu entendo, disse. Ana, sua voz ganhando uma força que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Eu entendo perfeitamente. Ela se dirigiu à porta, parando apenas para se virar uma última vez. Para que conste, Sr. Rafael, eu jamais tiraria um centavo que não fosse meu, e eu jamais faria qualquer coisa que prejudicasse esta família. Mas entendo que minha palavra não é suficiente quando comparada aos documentos da senhora Helena. E com isso, Ana saiu do escritório, da casa e da vida da família que havia aprendido a amar como sua. O segredo que Helena guardava, sua capacidade de manipulação e falsificação, havia finalmente sido revelado através de suas ações. Mas custara a Rafael e às crianças a pessoa mais preciosa que haviam encontrado desde a tragédia que os atingira. A família que Ana pensava ter encontrado havia se desfeito diante de seus olhos, deixando-a novamente sozinha em um mundo que parecia determinado a lembrá-la de que ela nunca seria mais do que uma estranha, tentando pertencer a um lugar que não era seu. Como você reagiria se descobrisse que alguém em quem confiava estava sabotando sua felicidade? Os 3 dias que se seguiram à saída de Ana foram os mais longos da vida de Rafael. A mansão no Jardim Europa, antes cheia de risadas infantis e energia vibrante, tornou-se um mausoléu silencioso onde 6 crianças choravam pela tia Ana, que havia desaparecido de suas vidas sem uma explicação que suas mentes de 4 anos pudessem compreender. O aroma de café que Ana preparava todas as manhãs havia sido substituído pelo cheiro frio e impessoal das refeições preparadas por funcionários temporários que não conheciam os gostos e manias de cada criança. Miguel, sempre o mais observador dos sextuplos, se recusava completamente a comer. Sentava-se à mesa do café da manhã, empurrando os alimentos pelo prato, seus olhos constantemente se desviando para a porta da cozinha, como se esperasse ver Ana aparecer com seu sorriso caloroso e suas histórias sobre dragões. Gentis, Marina acordava todas as noites em prantos, chamando pela tia Ana, que costumava cantar canções de ninar inventadas especialmente para ela. Mateus havia regredido ao hábito de chupar o dedo, que Ana havia pacientemente ajudado-o a superar. Marta se recusava a brincar com qualquer um dos brinquedos que Ana havia organizado com tanto carinho, preferindo ficar sentada em seu cantinho, olhando para o nada.
Márcio fazia birras constantes, e Mariana havia desenvolvido o hábito de procurar por Ana em cada cômodo da casa, gritando seu nome pelos corredores vazios. Rafael se encontrava mergulhado em um mar de dúvidas e remorsos que ameaçava afogá-lo. Durante as noites insones, revivia constantemente os eventos dos últimos dias, analisando cada palavra, cada expressão, cada momento em que poderia ter tomado uma decisão diferente. A imagem do rosto de Ana quando ele hesitou diante das acusações de Helena o assombrava constantemente. Havia visto algo morrer nos olhos azul claro dela naquele momento. Não apenas esperança, mas confiança. A confiança que ela havia depositado nele como empregador, como protetor de sua dignidade, como alguém que supostamente a conhecia bem o suficiente para saber de sua integridade. Os documentos que Helena havia apresentado permaneciam sobre sua mesa como uma acusação silenciosa. Rafael os havia estudado repetidamente, procurando inconsistências, algo que revelasse sua falsidade. Havia detalhes que não se encaixavam, datas que pareciam alteradas, carimbos que não conferiam, uma linguagem formal que não correspondia aos padrões dos documentos similares que ele conhecia. Mas a dúvida havia sido plantada no momento exato de sua maior vulnerabilidade emocional, quando começava a admitir para si mesmo que seus sentimentos por Ana haviam ultrapassado muito os limites profissionais. A família havia sempre sido sagrada para Rafael. Após perder a esposa, a proteção de suas crianças havia se tornado sua obsessão central, sua razão de existir. A ideia de que alguém pudesse se aproveitar dessa vulnerabilidade, usar o amor que ele sentia para manipulá-lo, tocava em seus medos mais profundos. Helena havia conhecido exatamente onde atacar, explorando não apenas sua paranoia, mas também sua culpa por permitir que sentimentos pessoais influenciassem suas decisões como pai e protetor. Na manhã do terceiro dia, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Sua empresa mantinha contratos com algumas das melhores firmas de investigação do país, e ele decidiu usar esses recursos para verificar a autenticidade dos documentos apresentados por Helena. Mais do que isso, queria uma investigação completa sobre o histórico de Ana, não porque duvidava dela, mas porque precisava de fatos concretos para confrontar as mentiras que haviam sido construídas ao seu redor. Mas antes mesmo que os resultados da investigação chegassem, o destino proporcionou a Rafael uma revelação que mudaria tudo. Helena, confiante de que havia eliminado definitivamente sua rival e consolidado sua posição na família, relaxou sua vigilância habitual. Foi nessa manhã fatídica que Rafael decidiu chegar mais cedo ao escritório para revisar alguns contratos importantes. E encontrou Helena em frente ao computador, realizando transferências financeiras que claramente não faziam parte de suas responsabilidades. As telas mostravam movimentações de pequenas quantias da conta da família para uma conta pessoal que Rafael não reconhecia. Os valores eram calculadamente pequenos, provavelmente para passar despercebidos durante auditorias rotineiras, mas a frequência das transações sugeria um padrão que se estendia por um período considerável. Helena. Sua voz cortou o silêncio matinal do escritório como uma lâmina afiada. Ela se virou bruscamente, o sangue fugindo completamente de seu rosto, quando viu Rafael parado na porta, claramente tendo testemunhado suas ações. Por um momento, ficou paralisada como um animal pego na luz dos faróis, suas mãos ainda tremendo sobre o teclado do computador. "Senhor Rafael", gaguejou ela, tentando fechar rapidamente as janelas na tela. "Eu posso explicar, estava apenas verificando algumas inconsistências." "Tenho certeza de que pode explicar", respondeu ele, com uma calma mortal que era mais aterrorizante que qualquer explosão de raiva. "Assim como pode explicar estas transferências regulares para sua conta pessoal?"
Ou como pode explicar as manipulações que fez nos relatórios financeiros dos últimos meses? Rafael se aproximou do computador, seus olhos escaneando rapidamente as informações na tela. O padrão era claro. Pequenos valores sendo desviados sistematicamente, sempre em datas estratégicas quando a movimentação financeira da família era maior, disfarçando as irregularidades no meio de gastos legítimos. E tenho especial curiosidade, continuou ele, sua voz ganhando uma intensidade gelada, em saber como você explicará os documentos falsificados que apresentou sobre Ana. Sim, Helena. Eu sei que são falsos. A investigação que encomendei confirmou isso esta manhã. O envelope com os resultados da investigação havia chegado por malote apenas 1 hora antes. Ana jamais havia sido acusada de qualquer irregularidade em emprego algum. Sua demissão do trabalho anterior havia sido devido a cortes de pessoal durante uma reestruturação da empresa. E ela havia saído com excelentes referências e todos os direitos trabalhistas em dia. Os documentos apresentados por Helena eram falsificações grosseiras que não resistiriam a uma análise mais detalhada. Mais devastador ainda, a investigação havia revelado um padrão de comportamento por parte de Helena que se estendia por anos. Pequenos desvios financeiros, manipulação de relatórios e até mesmo evidências de que ela havia sabotado funcionários anteriores que considerava ameaças à sua posição. O caso mais grave envolvia uma governanta que havia sido demitida 2 anos antes sob acusações similares, acusações que agora se revelavam igualmente falsas. Helena compreendeu que havia sido descoberta de forma definitiva. Sua expressão passou do pânico para uma raiva fria e calculista que revelou finalmente sua verdadeira natureza. Você não entende nada, disse ela, abandonando qualquer pretensão de inocência. Passei mais de 1 década cuidando desta família, protegendo-a de pessoas que se aproveitariam de sua riqueza e ingenuidade. E então aparece uma qualquer da periferia, sem educação, sem classe, e você se apaixona como um adolescente idiota. A máscara havia finalmente caído. Rafael via agora a mulher que havia estado sob seu teto por anos. Não a funcionária leal que pensava conhecer, mas uma pessoa movida por inveja, ganância e um senso distorcido de propriedade sobre a família que servia. Ana vale mais do que você jamais valeu, disse Rafael, sua voz carregada de uma convicção absoluta. Ela tem mais integridade em um dia do que você demonstrou em 1 década. E enquanto você estava roubando de minha família, ela estava sacrificando tudo para cuidar da sua. Você está demitido, declarou ele, retomando o tom autoritário que usava nos negócios. Tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais e sair desta casa. Meus advogados entrarão em contato sobre restituição dos valores desviados e possíveis ações legais. E Helena, se tentar causar qualquer dano adicional à reputação de Ana ou interferir de qualquer forma em nossa família, eu me certificarei de que seja processada criminalmente. Helena saiu da mansão naquela manhã carregando apenas uma pequena mala e uma raiva que a corroía por dentro. Mas seu reinado de manipulação e controle havia chegado ao fim, e a verdade sobre Ana estava finalmente livre para emergir. Após Helena partir, Rafael ficou sozinho em sua casa, confrontando a magnitude de seu erro. As crianças estavam na creche, a casa estava silenciosa. E ele se viu andando pelos cômodos que Ana havia enchido de vida durante os meses em que esteve ali. Na sala de jogos, ainda havia desenhos que ela havia feito com as crianças pregados na parede. Na cozinha, os temperos que ela usava para criar refeições especiais ainda estavam organizados da forma que ela preferia. Em cada canto da casa, havia vestígios de sua presença, lembretes de como ela havia transformado uma estrutura fria em um lar caloroso. A carta de Letícia ainda estava sobre sua mesa.
suas palavras ecoando em sua mente com uma clareza dolorosa. Não deixe que o medo ou as diferenças sociais impeçam a felicidade. Ele havia falhado completamente com os conselhos de sua falecida esposa. Havia permitido que exatamente esses medos e preconceitos destruíssem a possibilidade de felicidade que Ana havia trazido para sua família. Rafael se sentou em sua poltrona de couro, segurando a carta, e pela primeira vez, desde a partida da esposa, chorou abertamente. Chorou pela dor que havia causado a Ana, pela confiança que havia quebrado, pela família que havia destruído por sua própria fraqueza e medo. Chorou pelas crianças que haviam perdido alguém que amavam, e por si mesmo, que havia perdido a mulher que havia devolvido significado à sua vida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana vivia seus próprios momentos de trevas. O pequeno apartamento na periferia que dividia com Carla parecia ainda mais apertado e sombrio após meses vivenciando a amplitude e elegância da mansão no Jardim Europa. Mas não era o espaço físico que a incomodava. Era o vazio emocional, a ausência das 6 pequenas vozes que haviam se tornado a trilha sonora de sua felicidade. Sem o emprego na mansão, Ana havia voltado à sua vida anterior de faxineira em escritórios comerciais. Acordava às 4 da manhã para estar no primeiro prédio às 5, trabalhando turnos duplos e às vezes triplos para tentar manter a renda que havia se acostumado a ter. Seus cabelos ruivos haviam perdido o brilho que ganharam durante os meses de boa alimentação e menos estresse. Sua pele clara estava novamente pálida pela exaustão, e seus olhos azul claro refletiam uma tristeza profunda que parecia ter se instalado permanentemente em sua alma. O dinheiro que Rafael havia transferido antes da confrontação final havia coberto completamente o procedimento médico de Carla, mas Ana se recusara terminantemente a usar 1 centavo além do necessário. O restante estava guardado em uma conta separada, esperando o momento em que ela poderia devolvê-lo. Aceitar aquele dinheiro como caridade parecia uma traição aos sentimentos genuínos que havia desenvolvido pela família, uma confirmação das acusações de Helena sobre motivações financeiras. A ausência das crianças em sua vida deixara um vazio que parecia impossível de preencher. Ana sonhava com eles todas as noites, sonhos onde Miguel finalmente aceitava comer seus vegetais com um sorriso, onde Marina criava uma nova dança para mostrar para ela, onde Mateus corria para seus braços depois de uma queda no playground. Acordava todas as manhãs com lágrimas no rosto, se perguntando se as crianças entendiam por que ela havia desaparecido de suas vidas, se sentiam que ela as havia abandonado. Carla, observando o sofrimento profundo da irmã, tentava oferecer consolo, mas sabia que havia pouco que pudesse fazer. A conexão que Ana havia desenvolvido com aquela família ia muito além de um trabalho. Havia sido um despertar para um tipo de amor e pertencimento que ela nunca havia experimentado antes. Ana, disse Carla numa tarde, encontrando a irmã sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para uma foto que havia tirado das crianças em um momento desprevenido. Você precisa pelo menos tentar conversar com ele, explicar sua versão dos fatos. Não há nada para explicar, respondeu Ana, com uma voz cansada que refletia semanas de dor acumulada. Ele viu os documentos, ele ouviu as acusações e ele hesitou. No momento em que mais precisei que ele confiasse em mim, ele duvidou. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o lugar que eu realmente ocupava naquela família. Mas você não sabe toda a história. Talvez houvesse coisas que você não viu, razões para... Carla, Ana interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza dolorosa. Eu me permiti sonhar com algo que nunca foi meu por direito.
Aquela família, aquelas crianças, aquele homem, eles pertencem a um mundo diferente do nosso. Eu deveria ter lembrado disso desde o início. Foi numa tarde chuvosa de fevereiro, 3 semanas após sua saída da mansão, que Ana recebeu uma visita que mudaria tudo. Carla, que estava se recuperando bem e havia retomado algumas atividades leves, atendeu à porta para encontrar uma mulher elegante de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos gentis que irradiavam sabedoria e compaixão. "Desculpe incomodar", disse a visitante com um sorriso caloroso. "Meu nome é doutora Lucia Santos. Estou procurando Ana." Ana, que estava dobando roupas no quarto, congelou ao ouvir o nome. A psicopedagoga que havia avaliado as crianças estava ali, em sua humilde sala. De estar por razões que Ana não conseguia imaginar. Aproximou-se da porta com passos hesitantes, como se caminhasse em direção ao próprio destino. "Doutora Lucia", disse Ana, sua voz carregada de surpresa e apreensão. "Como a senhora me encontrou?" "Rafael me deu seu endereço. Posso entrar? Temos muito o que conversar, e acredito que você gostaria de ouvir o que tenho a dizer." Nos minutos que se seguiram, sentadas na modesta sala de estar do apartamento, doutora Lucia contou a Ana sobre as descobertas recentes sobre Helena. Descreveu como Rafael havia flagrado a supervisora desviando dinheiro, como a investigação particular havia revelado anos de manipulação e falsificação e como os documentos apresentados contra Ana haviam sido completamente desmascarados. Cada palavra era como uma faca no coração de Ana, não apenas pela dor de saber que havia sido vítima de uma armação cruel, mas principalmente pela compreensão tardia de que Rafael havia, no final, acreditado nela o suficiente para investigar a verdade. "As crianças", continuou doutora Lúcia, observando a mudança gradual na expressão de Ana, "perguntam por você todos os dias. Rafael contratou 4 babás diferentes nas últimas 3 semanas. Nenhuma durou mais de 2 dias, porque as crianças simplesmente se recusam a aceitar qualquer substituta." Ana sentiu sua garganta se apertar com emoção. "Isso não é culpa minha", disse ela, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Eu não pedi para sair. Eu jamais abandonaria aquelas crianças por vontade própria. Ana." Doutora Lúcia interrompeu suavemente, colocando uma mão maternal sobre a dela. "Rafael sabe disso. Ele não está apenas sofrendo pela perda de uma funcionária competente. Está sofrendo pela perda de alguém que ama profundamente. E as crianças estão sofrendo pela perda da mãe que escolheram para seus corações." A palavra mãe atingiu Ana como um raio. Era algo que ela havia sentido, mas nunca se permitira verbalizar. A conexão maternal, profunda que havia desenvolvido com os sextuplos, o instinto protetor que a fazia acordar no meio da noite, preocupada se eles estavam bem, a alegria genuína que sentia com cada pequena conquista de cada criança. "Ele sabe que cometeu um erro terrível", continuou doutora Lúcia. "Um erro nascido do trauma e do medo de perder novamente aqueles que ama. Mas isso o torna irreparável?" "Doutora Lúcia", Ana respondeu, sua voz tremendo, "não é apenas sobre perdão. O que aconteceu mostrou que, no fundo, eu nunca pertenci verdadeiramente àquela família. Sou uma babá da periferia que se iludiu pensando que poderia ser algo mais. No momento da verdade, a diferença entre nossos mundos se tornou evidente." "Ana", disse doutora Lúcia, com a autoridade de quem havia observado profissionalmente a dinâmica daquela família, "eu passei 3 dias estudando as interações entre vocês. Vi como as crianças respondiam a você, como Rafael olhava para você, como a atmosfera da casa mudava com sua presença. Isso não era uma ilusão. Era uma família se formando organicamente, naturalmente, baseada em amor genuíno." A psicopedagoga se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os de Ana com intensidade.
Você quer saber o que eu realmente observei naquela casa? Vi 6 crianças que haviam encontrado segurança emocional novamente. Vi um homem ferido aprendendo a confiar e amar outra vez. Vi uma mulher extraordinária trazendo luz para uma família que havia esquecido como ser feliz. Isso não acontece por acaso. Ana, isso é destino, é propósito, é família verdadeira se manifestando. As crianças precisam de você, continuou ela. Rafael precisa de você. E se me permite a observação profissional baseada em anos de experiência, você precisa deles também. Vi como você era com eles, Ana. Vi uma família se formando de forma natural e bela. Seria uma tragédia deixar que o orgulho ferido destruísse algo tão raro e precioso. Naquela noite, Ana ficou acordada até muito tarde, as palavras da doutora Lucia ecoando em sua mente. Carla, observando o conflito interno da irmã, finalmente quebrou o silêncio que se instalara entre elas. Ana, quando estive no hospital, enfrentando a possibilidade de que pudesse não me recuperar, você sabe o que mais me assustava? Ana balançou a cabeça negativamente. Não era a ideia da despedida em si, continuou Carla. Era a ideia de que você ficaria sozinha no mundo, sem família verdadeira, depois que eu partisse. Nossa família sempre fomos nós duas. E eu sabia que sem você não teria ninguém no mundo. Carla fez uma pausa, estudando o rosto da irmã. Mas então você começou a trabalhar naquela casa e começou a falar sobre Rafael e as crianças com uma luz nos olhos que eu não via há anos. Pela primeira vez desde que nossos pais se foram, vi você falando sobre pessoas que amava e que a amavam de volta. Vi você encontrando sua família verdadeira. Eles não são minha família. Ana protestou fracamente, mas sua voz carecia de convicção. Família não é sobre sangue ou status social, Ana, disse Carla, ecoando palavras que havia dito antes, mas agora com uma urgência nova. É sobre amor, cuidado e escolher ficar mesmo quando fica difícil. Você escolheu ficar com eles durante meses, cuidou deles como se fossem seus próprios filhos. Agora, eles querem escolher ficar com você também. Não deixe o orgulho ferido impedir a felicidade que vocês poderiam ter juntos. Enquanto Ana lutava com suas próprias dúvidas e medos, Rafael enfrentava sua própria batalha emocional. A chegada de seus pais, Eduardo e Beatriz Mendes, de uma viagem prolongada pela Europa, havia trazido uma perspectiva externa que ele desesperadamente precisava. Eduardo Mendes, um homem distinto de 62 anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis, que havia passado para o filho, observou o estado das crianças e ficou chocado. As 6 crianças que ele havia deixado alegres e brincalhonas meses antes eram agora sombras silenciosas de si mesmas, claramente sofrendo por uma perda que não conseguiam compreender completamente. Rafael, disse seu pai numa manhã, encontrando o filho no escritório olhando melancolicamente pela janela. Você precisa me explicar o que aconteceu aqui. As crianças estão claramente traumatizadas e você parece um homem que perdeu sua alma. Rafael contou toda a história, sobre Ana, sobre como ela havia transformado suas vidas, sobre Helena e sua manipulação, sobre seu próprio erro terrível de julgamento. Quando terminou, o silêncio pesou no escritório como uma nuvem de tempestade. Filho, disse Eduardo finalmente, em mais de 40 anos de casamento com sua mãe, aprendi algo fundamental. Quando você encontra alguém que ama sua família tanto quanto você, não deixa essa pessoa ir embora por orgulho ou medo. Beatriz Mendes, uma mulher elegante de 58 anos, que havia criado Rafael com valores sólidos sobre a importância da família, juntou-se à conversa naquela tarde. Ela havia passado o dia observando as crianças, notando como elas mencionavam tia Ana constantemente, como seus olhos se iluminavam sempre que alguém dizia o nome dela. Rafael,
disse sua mãe com a sabedoria de quem havia navegado décadas de vida familiar. Você está apaixonado por essa moça, não está? A pergunta direta de sua mãe pegou Rafael de surpresa, mas ele não tentou negar. O amor que sentia por Ana havia se tornado impossível de esconder, especialmente agora que a havia perdido. Sim, mãe, estou completamente apaixonado por ela, e isso torna tudo mais complicado, porque não sei como distinguir entre o que é melhor para as crianças e o que eu quero para mim mesmo. Meu filho, disse Beatriz, com um sorriso maternal que carregava décadas de sabedoria. Às vezes, essas duas coisas são exatamente a mesma coisa. Se ela faz as crianças felizes e faz você feliz, se ela trouxe amor e vida de volta para esta casa, talvez seja porque ela sempre foi destinada a ser parte desta família. Mas eu a magoei profundamente, mãe. Duvidei dela quando deveria ter confiado. Como posso esperar que me perdoe? Rafael, disse Eduardo, juntando-se à conversa, você criou as crianças para serem honestas sobre seus erros e pedir desculpas quando magoam alguém. Talvez seja a hora de seguir seus próprios ensinamentos. Foi então que Rafael tomou sua decisão final. Na manhã seguinte, vestiu suas melhores roupas casuais. Não o terno de executivo que usava para intimidar em reuniões de negócios, mas roupas que o faziam parecer acessível, humano, vulnerável. Parou em uma floricultura simples no caminho e escolheu um buquê de flores silvestres, não rosas caras que gritavam sua riqueza, mas flores simples e genuínas que Ana poderia ter escolhido para si mesma. Quando chegou ao apartamento na periferia onde Ana morava, Rafael sentiu seu coração acelerar. O prédio era simples, bem cuidado, mas modesto, um lembrete visual da diferença entre seus mundos que Helena havia usado tão efetivamente contra eles. Mas desta vez, vez de se sentir desconfortável, Rafael se sentiu determinado. Aquele era o mundo de Ana, e se ela o aceitasse de volta, ele aprenderia a navegar por ele com respeito e humildade. Quando Ana abriu a porta e o viu parado ali, seus olhos se encheram de uma mistura complexa de emoções. Surpresa, dor, esperança cautelosa e algo mais profundo que ela não se permitia nomear. Rafael, disse ela, sua voz quase um sussurro. Ana, respondeu ele, estendendo as flores com mãos que tremiam ligeiramente. Eu venho aqui não como seu ex-patrão, mas como um homem que cometeu o maior erro de sua vida. Não venho pedir que você volte a trabalhar para mim. Venho implorar que me dê uma chance de explicar, de pedir perdão e de contar verdades que deveria ter dito há muito tempo. Ana aceitou as flores, seu perfume simples e doce, enchendo o espaço entre eles. Eu duvidei de você quando deveria ter confiado, continuou Rafael, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto. Deixei o medo e os traumas do passado nublarem meu julgamento sobre a pessoa mais íntegra que já conheci. Deixei Helena plantar sementes de dúvida sobre alguém que havia provado sua honestidade 1000 vezes. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Não estou aqui apenas para me desculpar, Ana. Estou aqui para contar a verdade que deveria ter dito há meses. A verdade que estava com medo de admitir até mesmo para mim mesmo. Estou completamente, irrevogavelmente apaixonado por você. As crianças adoram você como se você fosse sua mãe biológica. Esta casa se tornou um lar verdadeiro por sua causa, e nós nos tornamos uma família real por sua causa. Ana sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto, mas não disse nada, permitindo que ele continuasse. Sei que tenho muito pelo que me redimir. Sei que pode ser impossível perdoar o que aconteceu, como eu hesitei quando deveria ter ficado ao seu lado sem questionar. Mas estou aqui para pedir uma chance. Não apenas uma chance de recuperar uma funcionária excepcional, mas uma chance de construir uma vida real com você.
Uma chance de ser uma família verdadeira, baseada em amor e escolha mútua. Rafael ajoelhou-se ali mesmo na soleira da porta, ignorando completamente os vizinhos curiosos que começavam a observar pela janela. Ana, eu quero que você seja minha esposa. Quero que seja a mãe das minhas crianças, não apenas no coração, mas oficialmente, legalmente para sempre. Quero que saiba, sem sombra de dúvida, que você pertence a nós e nós pertencemos a você. Quero construir uma família onde você nunca mais tenha que se preocupar se é aceita, onde você sempre saiba que é amada exatamente como é. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, revelando um anel que era elegante, mas não ostensivo, um solitário simples que falava de compromisso genuíno em vez de exibição de riqueza. Ana, você quer se casar comigo? Não porque precisa de segurança financeira, não porque as crianças precisam de uma mãe, mas porque somos uma família que se ama e quer estar junta para sempre. Porque você é a mulher que eu escolho para dividir minha vida, e eu quero ser o homem que você escolhe também. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ana olhou para o homem ajoelhado à sua porta. Não o milionário poderoso que ela havia conhecido inicialmente, mas um homem vulnerável, imperfeito, pedindo uma segunda chance para amar e ser amado. Olhou para o anel que simbolizava não apenas um futuro juntos, mas uma escolha consciente de construir algo belo a partir das ruínas de mal-entendidos e dor. Rafael, disse ela finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas. Você me magoou profundamente. Me fez questionar se eu realmente tinha lugar na sua família, se meu amor pelas crianças e por você era correspondido da forma que eu pensava. Rafael manteve os olhos fixos nos dela, aceitando a dor que suas palavras carregavam. Mas, continuou Ana, e a palavra fez o coração de Rafael acelerar com esperança. Eu também aprendi algo nas últimas semanas. Aprendi que família verdadeira significa perdoar, significa dar segundas chances, significa escolher o amor mesmo quando é difícil. Ela estendeu a mão trêmula. Sim, sussurrou ela, e então mais alto, com uma convicção que vinha do fundo de sua alma. Sim, Rafael, eu quero me casar com você. Quero ser sua esposa, quero ser mãe das suas crianças, quero construir uma família baseada em amor verdadeiro e perdão mútuo. Quando ele colocou o dedo e a beijou ali mesmo na soleira da porta de seu apartamento humilde, Ana soube que havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas seu propósito. Não como uma babá em uma casa rica, mas como uma mulher amada em sua própria família escolhida. 6 meses depois, na capela privativa da família Mendes, decorada com flores simples, mas elegantes, que Ana havia escolhido pessoalmente, ela caminhava em direção ao altar, com um vestido que era ao mesmo tempo modesto e radiante, como ela própria. O tecido fluía suavemente ao seu redor. Seus cabelos ruivos brilhavam sob a luz suave das velas, e seus olhos azul claro irradiavam uma felicidade que vinha de ter finalmente encontrado seu lugar verdadeiro no mundo. As 6 crianças participavam da cerimônia como pajens, cada uma carregando um pequeno buquê e usando roupas coordenadas que Ana havia ajudado a escolher. Elas a chamavam de Mamãe Ana, agora. Um título que ela havia ganhado não por imposição, mas por amor genuíno e escolha mútua. Carla, radiante de saúde e vestindo um vestido azul claro, que complementava perfeitamente o da irmã, era sua madrinha. Eduardo e Beatriz Mendes estavam na primeira fileira, sorrisos orgulhosos em seus rostos. Não apenas pela felicidade do filho, mas pela nova filha, que haviam ganhado e que havia trazido luz de volta para sua família. Quando Rafael e Ana trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, promessas sobre confiar um no outro através das dificuldades, sobre construir uma família baseada em amor e comunicação aberta,
sobre serem parceiros verdadeiros em todas as alegrias e desafios da vida. Todos os presentes podiam sentir a autenticidade e profundidade do amor que compartilhavam. Prometo, disse Rafael, suas mãos segurando firmemente as de Ana, que nunca mais duvidarei do seu coração, da sua integridade, do seu lugar em nossa família. Prometo que sempre escolherei a confiança em vez do medo, o amor em vez da paranoia. Prometo, respondeu Ana, sua voz clara Que e sempre firme. Serei honesta sobre minhas necessidades e medos, que nunca deixarei o orgulho impedir nossa comunicação e que sempre lembrarei que família significa enfrentar os desafios juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam selou não apenas uma união matrimonial, mas a oficialização de uma família que havia se formado naturalmente através de amor, paciência e a coragem de escolher um ao outro repetidamente. A recepção foi uma celebração íntima no jardim da mansão, transformado para a ocasião em um espaço que refletia tanto a elegância do mundo de Rafael, quanto a simplicidade calorosa do mundo de Ana. As crianças corriam pelo gramado em suas roupas de festa, suas risadas enchendo o ar com a alegria que Ana havia trazido de volta para suas vidas. Durante a valsa nupcial, enquanto dançavam sob as estrelas, Rafael sussurrou no ouvido de Ana: "Você sabe que transformou não apenas minha casa em um lar, mas transformou meu coração em algo capaz de amar novamente, e você, respondeu Ana, seus olhos encontrando os dele, me ensinou que eu sempre mereci ser vista, ser amada, ser escolhida. Você me enxergou de verdade, Rafael. Viu além da babá humilde e encontrou a mulher que eu sempre fui por dentro. E naquelas palavras, a frase guia de sua história encontrou sua realização. Toda a história era realmente sobre uma mulher que achava que não merecia ser vista, até que alguém a enxergava de verdade. Nos anos que se seguiram a esse família que Ana e Rafael construíram juntos, tornou-se um exemplo de como o amor verdadeiro transcende diferenças sociais, como a confiança pode ser reconstruída após ser quebrada, e como família é uma escolha que fazemos todos os dias. As 6 crianças cresceram em um ambiente cheio de amor, risadas e a segurança de saber que eram amadas incondicionalmente por 2 pais que haviam escolhido construir algo belo juntos. Ana nunca esqueceu suas origens humildes, usando sua posição para ajudar outras famílias em situações similares a que ela e Carla haviam enfrentado. Rafael aprendeu que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas na família que havia construído com uma mulher extraordinária que havia visto seu potencial, mesmo quando ele próprio duvidava. E todas as manhãs, quando Ana acordava na casa que agora era verdadeiramente sua, ao lado do homem que a amava incondicionalmente, rodeada por 6 crianças que eram seus filhos em todos os sentidos que importavam, ela sabia que havia encontrado algo que nem todos são abençoados em encontrar. Uma família que a havia escolhido tanto quanto ela escolhera eles. Um amor que havia crescido através de desafios e se tornado mais forte por ter sido testado. E um lugar no mundo onde ela sempre seria vista, sempre seria valorizada, sempre seria amada exatamente como era. A babá ruiva de olhos azul claro havia encontrado seu verdadeiro lar. E o milionário viúvo havia descoberto que a maior riqueza do mundo era o amor de uma família escolhida. Juntos, eles provaram que toda história de amor verdadeiro é, no final, uma história sobre ser visto, aceito e amado pelo que realmente somos. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, comente de qual cidade está assistindo e compartilhe com alguém especial.